sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, 8 horas no Ânima Saúde. Que maravilha, hein? Que papo bom que a gente vai ter hoje. Hoje vai, hein? O especialista, hein? Hoje é aquele podcast que você vai fazer o Pix. Porque você vai fazer consulta. Eita ferro, lá vem, né? Toda hora eu tenho ganho diagnóstico, cada podcast eu recebo um diagnóstico, né? Não é, amor? Mas esse aí eu tava de olho há muito tempo. Olha só, antes da gente começar, gente, olha só. Se inscrevam no nosso canal, porque a maioria de vocês assiste nossos episódios e vocês não se inscrevam. Então, clica aí para se inscrever no nosso canal. Deixa o seu comentário, né? Curta e já começa a encaminhar esse episódio. Já posso dar spoiler? Já, né? Do que a gente vai falar, gente? Hoje o assunto, olha só. Eu sempre falo para vocês dos hábitos de saúde. Esse, para mim, é um dos principais e que muitas vezes é negligenciado por vocês. Que é o sono. E para mim, ele é um dos mais importantes. Então, você não consegue dormir bem ou acorda cansado, tem insônia, acorda no meio da madrugada, parece que fica com sono o dia inteiro. Se alguma dessas características fizeram sentido para você, assista até o final, porque vai ser muito importante. E já começa a compartilhar esse episódio, né? No grupo do colégio, no grupo de família, de casa, né? O que mais a gente tem hoje em dia é grupo de WhatsApp. Então, começa a encaminhar, porque eu vou agora apresentar o nosso convidado para vocês. Nosso convidado é médico, pneumologista, especialista em medicina do sono. Professor da UFRJ, autor do livro O Super Sono Católico. Seja muito bem-vindo, Dr. Gleison Guimarães. Gleison Guimarães. Falei certo? Certíssimo, certinho. Assim, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, né, com vocês. É maravilhoso poder falar de sono. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava dando algumas aulas sobre a importância de se falar de sono, né? Porque esse tema é extremamente importante, é um pilar fundamental da saúde, e estar aqui com vocês dois é um presente. Já veio, não percam, porque ele já veio no Ânima Oficial, hein? É verdade, gente, assista lá o episódio dele, do Dr. Gleison. A gente falou de sono também, e foi muito legal, foi maravilhoso. Olha, mas vai lá assistir também, porque com certeza serão dois podcasts Bertaldinho diferentes. Da gente, não, mas é diferente, não adianta. A gente faz vários de lá pra cá, de cá pra lá, mas a abordagem é diferente. Tu tá de azul igual o Bertaldinho? Você tá falando do Bertaldinho? Fala do Bertaldinho, tá de azul igual a ele? Encaminhe, porque eu duvido. Quem aí dorme bem? Eu vou deixar essa pergunta aí, tá? Mas antes, vamos aos avisos paroquiais. Loja Ânima somente online. Olha aqui, ó. Oração de Nossa Senhora para proteção de casa. Olha aí, para deixar no presente de Natal, hein? Aproveitem, lojinha, tá cheia de coisa bonita. Aqui, esse aqui é presépio, olha que bonitinho. Deixa eu ver, o que é? Presépio. Presente para criança, para montar. Ah, um presépiozinho. legal. Aí tem várias pecinhas aqui para montar. Super legal, gostei. Muito legal, gostei também. Bom, aqui é o livro das nossas lojinhas, Ânima. Loja Ânima. E aqui é o livro de Fátima, contato do Bertado aqui. Acho que você já tem, né? Sim. Então você vai ter mais um. Tem mais um pra você dar pro seu paciente. Muito obrigado. Eu trouxe presente pra vocês também. Que legal o livro, Super Sono. Caramba! Obrigada. Aqui, pessoal. Super Sono. É o seu livro isso aqui, né? Esse é. Escreveu em 2023. Porque dormir mal está atrapalhando todas as áreas da sua vida. E como resolver isso? Foi o que eu te falei, né? Já é a pergunta que eu vou começar com você, né? Porque nosso podcast aqui a gente bate muito sobre saúde, prevenção, né? E sempre falamos dos pilares sobre rotina de sono, alimentação, atividade física e gerenciamento de estresse. Eu acho que sim, pensar em longevidade, pensar em qualquer doença, é preciso bater nesses 4 pilares. Eu sempre falo, a Vanessa também, para mim o pilar mais importante é o sono. Eu acho que dali, se você tem um sono ruim, você vai desandar em todos os outros pilares. E acaba que, óbvio, todos os pilares se encaixam um no outro. Mas o sono é algo que é muito importante, né? Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco pro pessoal a importância do sono para a saúde física, para a saúde mental. E assim, para as pessoas entenderem, né? O que acontece? Porque muita gente acha que dormir é perda de tempo, né? E o que acontece com o nosso organismo quando dorme? É tão importante mesmo assim o sono? Sono é fundamental, né? Eu costumo dizer que sono é o nosso maior superpoder, né? Eu escrevi exatamente isso no Super Sono. E o que eu entendo, e uma pesquisa recente publicada, mostrou que o sono é responsável por 70% do bem-estar
comparado aos outros fatores, aos outros pilares do estilo de vida. Então, se a gente comparar o sono, que geralmente é a base dessa pirâmide de saúde, junto com a atividade física, junto com a alimentação, conexões sociais, porque também tem um valor muito grande, né, como promoção de saúde, além de prática espiritual, religiosa, né, então religiosidade e espiritualidade é fundamental, talvez seja realmente o 5º pilar de saúde. E além disso, a forma como a gente lida com os tóxicos, principalmente cigarro e álcool, que é dose zero, né? Hoje está bem estabelecido isso. E a forma como a gente lida com o estresse, né? O gerenciamento de estresse, esses 7 pilares, o sono é a base. É exatamente isso, né, Joe, que você coloca de forma brilhante, porque a gente não pode discutir isso. E a percepção de saúde para o sono é muito forte, maior do que os outros pilares de saúde. Porque a gente entende que as funções do sono são muito entremeadas com o restante da nossa fisiologia. Ou seja, a nossa fisiologia depende muito do sono. É no sono que a gente tem todo, ou pelo menos grande parte da secreção hormonal. Então, a parte endócrino-metabólica é muito secretada durante a noite, regida sim pela melatonina, porque a melatonina é sim um coordenador, né, do ritmo sono-vigília, né, do ritmo dia-noite, mas é através dela e com ela que a gente tem secreção de GH, o hormônio do crescimento, que é um hormônio anabólico importantíssimo, principalmente para as crianças, adolescentes e adultos mais jovens, mas a gente sente falta do GH, né? É ele que realmente, por conta de todo esse seu fator anabólico, é sensacional e fundamental para a nossa vida, assim como todos os outros hormônios. Então, hormônios sexuais, né? A prolactina, a própria testosterona na segunda metade da noite, que já é secretada com um pico ali às 8 da manhã. Se o sono é bom, isso acontece mais tranquilamente, fortemente, né, do que se o indivíduo tem um sono ruim, vai ter provavelmente deficiência de testosterona. Então a gente começa a olhar para todos os hormônios, TSH, que também é liberado à noite, o ADH, que é o hormônio antidiurético, e aí aquela questão, o paciente que dorme pouco, dorme mal, fragmenta muito o sono, não chega no sono N3 do não REM, né? O sono mais profundo da nossa noite. Se ele não tem N3, ele não tem a secreção hormonal, por exemplo, do ADH, que é o hormônio antidiurético, e ele acorda para urinar 3, 4, 5 vezes à noite, porque ele não secreta o hormônio que fecha a torneira do xixi. Então, tudo isso é muito significativo, né? Tudo isso é muito importante porque, do ponto de vista endócrino metabólico, se existe uma desordem do sono, ou por quantidade ou por qualidade, tudo isso despenca. O sono tem um fator muito significativo também com relação à proteção cardiovascular, porque é o sono que restabelece a função cardiovascular mais organizada. Ele modula o sistema nervoso autônomo. Então, assim, durante o sono, a gente tem uma predominância do sistema nervoso parasimpático e alguns flashes de sistema nervoso simpático durante o sono REM. Então a gente tem redução de frequência cardíaca, redução de pressão arterial, redução de débito cardíaco durante o sono, porque predomina o parasimpático. Se eu tenho interferência simpática do sono REM, é o normal, porque o sono REM é um sono mais desorganizado, apesar de ser um sono de repouso muscular, né, de atonia, né, de ausência de tônus. A gente tem esse equilíbrio aí durante a noite com 5, 6 ciclos que vão alternar. Sono 1, 2, 3 do não REM e o sono REM. Né? Então é mais ou menos cada ciclo desse durando em torno de 90, 110 minutos. Então por isso que é um sono que deve ter de 7 a 9 horas, deve conter essas fases do sono em 5, 6 ciclos e para isso ele é mais organizado e entrega para a gente um dia bom. Né? Hoje mesmo uma pergunta que eu fiz para as pessoas que estavam lá, eram quase 300 pessoas no auditório, era: vocês têm sono reparador? E aí eu fiquei realmente assustado porque ninguém levantou a mão. Eu falei: gente, vou dar mais um tempo para vocês levantarem a mão. E ninguém levantou a mão e aí a gente começa a ficar realmente assustado quanto que a gente está num movimento de não dar tanto valor ao sono. Então, além da questão do repouso cardiovascular, além de toda a promoção endócrino-metabólica, a gente também tem a leptina e a grelina, né? Leptina, que é o hormônio da saciedade, grelina, que é o hormônio da fome. Esse equilíbrio é refeito no sono. Quando eu tenho privação de sono, uma noite de sono, não sei se vocês sentem isso, eu sinto muito. Se eu me privo uma noite, se eu durmo 4 ou 5 horas numa noite, no dia seguinte eu corro para doce e para alimento palatável, gordura, principalmente porque é natural, por conta do desequilíbrio mesmo, insulina, grelina, leptina, principalmente, né, organizando tudo isso. Então, do ponto de vista imunológico também é sensacional, né? O sono ele tem um papel, tanto que já tem inúmeras pesquisas, inclusive algumas com pesquisas com vacina RNA mensageiro, né? Pesquisas recentes publicadas,
que a privação de sono na noite que o indivíduo recebeu a vacina faz com que a resposta vacinal seja reduzida. Ou seja, a gente produz menos anticorpo com o estímulo vacinal e a gente fica mais suscetível à infecção naqueles períodos em que a gente está mais privado de sono. Então, a gente tem decréscimo, redução de celularidade de linfócito. A gente tem redução linfocitária com noites privadas de sono. Então, assim, é uma enormidade de questões relacionadas que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas o que eu não posso esquecer é o quanto que toda a neuroglia, né, todos os neurônios são impactados por noites ruins de sono. A gente tem um sistema também descrito de forma mais fidedigna, né, ou pelo menos mais bem explicada de poucos anos para cá, que é como o sistema linfático funciona à noite. O sistema linfático é exatamente o sistema linfático cerebral. Então a gente já entendeu que os indivíduos que têm menos sono profundo, principalmente o N3 ou não-REM, eles vão ter mais acúmulo de proteínas tau e proteínas beta-amiloide, ou seja, vão ter mais risco de doenças neurodegenerativas, mais risco de demência, e isso tem muito a ver com a qualidade do sono. Na verdade, o sono é o grande maestro, né, do nosso organismo. Isso. Ele vai tomar conta toda dessa excreção de hormônio, tudo do corpo, né? Eu queria que você explicasse, assim, para o pessoal, os tipos de sono. Você falou por alto, mas explicar aquele sono inicial, o que seria, o REM, não REM. Tentar, Gleidson, falar, só para tentar explicar de uma forma um pouquinho mais leiga, porque o nosso Perfeito. público é um público leigo. Tem médicos profissionais de saúde, mas tem um público leigo. Então, tentar explicar de uma forma assim, mais leiga, para eles entenderem em casa. A importância de cada momento do sono. Né? Engraçado você estar falando disso do sono como maestro, porque o meu segundo slide na aula que eu dei no domingo no Dante Pazanese, em São Paulo, foi exatamente de uma grande figura de um maestro de braços abertos fazendo toda a sua regência e o quanto que o sono é exatamente essa figura, né? O sono é o maestro do nosso funcionamento, né? Da nossa fisiologia, do funcionamento das nossas células. E o que a gente entende é que o sono ocupa esse lugar por todas essas funções que a gente discutiu. Então, quanto mais a gente priorizar o sono bom, ou seja, o sono de qualidade, o sono de quantidade, e aí eu acho que é bem legal a gente também trazer esses conceitos para que todo mundo entenda, porque a gente fala, poxa, mas eu durmo, mas eu acordo cansado. Talvez seja porque a gente não tem um sono de qualidade e de quantidade adequados, né? Então, teoricamente, o sono ele tem 4 fases. O N1, N2 e N3 do não-REM. E o não-REM é uma fase do sono que engloba o sono superficial, o N1, N2 é um sono mais superficial, em que o N1 geralmente é aquele sono que a gente está começando a cochilar. Então a gente às vezes acorda, né? Às vezes se mexe, porque a gente está saindo da vigília e entrando no mundo do sono. E aí a gente entra no N1 e a gente começa a querer, no eletroencefalograma, né, que a gente vigia lá as ondas cerebrais, a gente começa a ver algumas outras ondas mais profundas, né, de sono um pouquinho mais consolidado. E aí entra o N2, que é o segundo sono mais superficial, né? E aí nesse N1 e N2, a gente fica em torno, no N1, a gente fica até 5% do período da noite inteira em que a gente dorme, de 3% a 5%. O N2, ele já fica aí de 45% a 55% do tempo total de sono. O N3 do não-REM, que é exatamente esse sono em que a gente não tem movimento rápido dos olhos, né, que significa o REM. REM é movimento rápido dos olhos. Então, essa fase 1, 2, superficial, e a fase 3 do não-REM, que também não tem movimento rápido dos olhos, a gente tem um sono mais profundo. É onde a gente estava discutindo quanto de secreção hormonal, de equilíbrio cardiovascular, que faz exatamente esse reparo que a gente precisa à noite. E aí, a gente muitas vezes entra no sono REM. O sono REM é um sono clássico, porque ele nem é tão profundo quanto o sono N3 do não-REM, só que ele tem uma característica fundamental que é a atonia muscular, ou seja, a ausência de tônus muscular. Então, a gente fica mais relaxado nessa fase. E essa fase do sono REM, em que a gente tem movimento rápido dos olhos e o tônus muscular, né, praticamente inexistente, a gente perde o tônus muscular, é uma fase muito importante também, porque nessa fase acontecem os sonhos. Então a gente tem os sonhos do sono REM, que são mais vívidos, mais reais, mais intensos geralmente, e os sonhos da fase N3 do não REM, que também acontecem, mas não com a riqueza
que o sono REM traz com relação aos sonhos. Então, todas essas fases do sono compõem um sono bom. Ou seja, para ter um sono adequado, de qualidade, reparador, restaurador, a gente precisa ter o N1, N2, N3 do non-REM, junto com o sono REM, nos ciclos aí de 5, 6 ciclos por noite, e cada um durando 90, 110 minutos. Essa é a média. Porque com isso a gente vai ter aí 7 horas e meia, né? 7 a 9 horas de sono. Então, critério de qualidade e quantidade, que eu acho que é muito importante a gente estar sempre atento. Quantidade de 7 a 9 horas, então isso é fundamental, né? Que a gente tenha realmente sono nesse período de 7 a 9 horas. Menos do que 7 é ruim, mais do que 9 também não é bom. E, junto com isso, critérios de qualidade. Os critérios de qualidade, a gente não pode esquecer dos critérios de profundidade do sono, então a gente precisa ter esses ciclos que aprofundam e superficializam, aprofundam e superficializam, como se fosse uma montanha-russa, né, em que eu superficializo e aprofundo várias vezes durante a noite. A gente tem que ter um sono contínuo, então é muito importante que a gente tenha um sono que seja mais continuado, né? Um sono que não tenha muita fragmentação, que você não acorde tanto, nem acorde de despertar e levantar da cama, e nem microacorde, porque às vezes existem micro despertares durante o sono na córtex, né? Na cobertura do nosso cérebro. Então a córtex cerebral fica muito hiperativada por muito hiperestímulo, então eu fico ou por conta de um ronco, ou por causa de uma apneia, ou porque um barulho aconteceu, ou porque fez um refluxo gastroesofágico. Todos esses fatores despertam a gente. E esses despertares, microdespertares, também pioram a qualidade do sono. Geralmente o microdespertar, a pessoa não sente que despertou. Exatamente isso. Os microdespertares, eles são mensurados pelo eletroencefalograma, que vai medir a atividade elétrica cerebral. A gente não lembra, às vezes tem pacientes que microdespertam 30 vezes por hora. Você fala, doutor, esse exame está errado? Eu falo, não, o microdespertar você não lembra, porque não tomam consciência, né? Os despertares eu me lembro, eu acordei, fui ao banheiro às 3 da manhã, mas os microdespertares, que são 30, 40 vezes por hora, eles acontecem por conta da apneia, né, da parada respiratória. Ele acontece por causa do próprio ronco, ele acontece às vezes por causa de um refluxo, ou às vezes por um movimento de perna, porque tem pessoas que têm distúrbio motor do sono, que as pessoas ficam mexendo as pernas dormindo, então isso também causa microdespertar. Bruxismo, né, então ranger ou apertamento de dentes. A própria insônia, que faz com que os indivíduos tenham naturalmente um hiperalerta. Então é aquela atividade cerebral mais intensa. Eles não conseguem aprofundar, então eles microdespertam muito mais, né? Então tudo isso diminui continuidade, piora a continuidade do sono e é outro fator. E o terceiro fator de qualidade de sono é a regularidade. Esse fator é o fator mais forte nos últimos 3 anos. A quantidade de publicação científica forte, principalmente pela Academia Americana de Cardiologia, trazendo a regularidade como um ponto fundamental na discussão da prevenção de doenças cardiovasculares é absurdo. Então, a Academia Americana, né, a Associação Americana de Cardiologia, ela traz que a regularidade, ou seja, se você varia muito a hora de dormir e a hora de acordar, você piora muito a chance de ter doenças cardíacas, infarto, doença coronariana, mais chance de AVC, mais chance de arritmias, mais chance de hipertensão. Então você fala, caramba, é muito importante que a gente tenha continuidade, regularidade e profundidade de sono, além da quantidade. E um exemplo, aquele paciente, aquela pessoa que dorme de segunda a sexta certinho, bate o horário, final de semana, dorme 2 horas da manhã, acorda 10. É aquele vulgo jet lag social? Perfeito. O jet lag social é uma condição que preocupa muito a gente, porque ela faz exatamente essa bagunça no nosso relógio biológico, que quanto mais regular, melhor é. Então, o que a cardiologia tem trazido muito fortemente é que quanto mais regular for a nossa vida, do ponto de vista de horários de sono, horários de exposição luminosa, né? Então a gente deve se expor à luz assim que acordar e se afastar da luz assim que escurecer. Pelo menos 2 horas antes, se for muito difícil, 1 hora antes. Então, 1 hora antes é obrigatório não ter exposição a telas. Então isso é muito forte, porque a cronobiologia, ou seja, o estudo que analisa toda a questão cronológica do nosso dia nas 24 horas é fundamental respeitar. Só que, além disso, a gente também tem um outro ponto, que são os relógios biológicos além da luz.
e além da melatonina, que é o hormônio da noite, né? Então a gente fala, melatonina é o hormônio do sono? Não, a melatonina é o hormônio da regulação do sono, né? É o hormônio da noite. Então, quando a gente pega a melatonina, que faz parte do grande relógio biológico mestre, que é a pineal, né, com toda a sua produção, e a melatonina, junto com a ausência de luz à noite. Para que a gente tenha a secreção de melatonina, precisamos da ausência de luz. Então, esse é o relógio biológico mestre, central. A gente tem os relógios periféricos. Os relógios periféricos, mais importantes quais são? Horários de alimentação e horários de treino. Então, olha que interessante, como a gente é muito perfeito. A gente nasceu para dormir bem, treinar todo dia e se alimentar regularmente, em horários parecidos. Tanto que o jet lag social, Diogo, é exatamente isso. Se você tem uma variação de dias da semana em mais de 1 hora para os fins de semana, é como se a gente viajasse na sexta-feira para Paris e voltasse na segunda-feira. Toda semana. Faz isso um mês. Sim. Todo mundo vai ficar cansado, né? O jet lag dá um cansaço, um desânimo, dor de cabeça, às vezes sintomas gastrointestinais como enjoo, diarreia. Isso é comum no jet lag, quando a gente viaja transcontinental. No jet lag social, imagina fazer isso toda semana, todo fim de semana, né? Meu Deus do céu, o jogo do Flamengo hoje. Não, jogo do Flamengo não. As Hoje. nossas gravações, porque geralmente... as nossas gravações, porque um hábito que eu tenho muito certinho é o sono. Graças a Deus, o horário certinho para dormir, o horário para acordar certinho. Só que hoje, por exemplo, é o dia que eu não durmo bem. O dia de gravação. É impressionante, Olha porque só. a gente chega mais tarde, Claro. né? Eu demorei um tempinho a cair a ficha que eu não estava dormindo bem os dias da gravação. Olha só, você imagina, a gente olha esse ambiente todo aqui, Sim. iluminado, luzes para tudo quanto é lado, câmeras, né? tudo aqui Sim. no nosso entorno. E fora isso, o nosso cérebro altamente ligado no que a gente está falando aqui. Hiperalerta. Hiperalerta. Eu chego em casa, eu tô assim, ó. E eu durmo 8h30, 9 horas no máximo, né? Olha só. Então, eu chego hoje, no dia de gravação, em casa assim, ó. Sem conseguir dormir. Depois de um tempo, eu fiquei parando pra pensar. Eu falei, caraca, lógico que é um isso. podcast. Podcast, viu? Tô aqui me inflamando, dormindo mal pra passar informação pra vocês. Eu queria perguntar, nós falamos sobre tempo, né, de 7 a 9 horas, sobre a qualidade. Então, é importante para as pessoas entenderem que esse micro despertar, você quebra o ciclo. Isso. Né? Você fragmenta sono, né? fragmenta. Então é o que, por exemplo, no exame do sono vai estar lá descrito, sono fragmentado. Quando existem mais de 15 micro despertares por hora, geralmente a gente vai definir como um sono com muita fragmentação, por isso chamamos de sono fragmentado. E é um sono que tende a não ser reparador, porque algo induz essa fragmentação. Porque 15 parece pouco, né? Porque gente, eu acho que o 40? exame... Não, você falando, você vai pegar um exame, deve ter muito mais. Né? A gente tem uma tendência de aumentar um pouco mais isso no paciente de maior idade, porque a gente percebe que naturalmente o sono dos pacientes de maior idade, eles vão ter uma maior fragmentação naturalmente. Pelo menos quando a gente faz a polissonografia, a gente já percebe uma certa fisiologia natural de maior fragmentação. Mas o ideal é que a gente tenha menos fragmentação. Porque quando existe muita fragmentação, é ponto ruim. É ponto que algo está interferindo negativamente nessa condução normal da atividade elétrica cerebral, para que ela esteja mais em repouso. Né? Mas o normal é 0? A gente não consegue ter 0, e até porque a gente configura também isso para que a gente consiga laudar o exame da polissonografia. Então, o ideal é que a gente tenha um sono com menor quantidade de microdespertares por hora. Qual é o mínimo? Aceitável. É difícil porque é muito variável. Olha que interessante, a gente consegue fazer uma análise comparativa de polissonografias, por exemplo, com relação a alguns parâmetros. E aí tem, por exemplo, um estudo da professora Lia Rita, da Unifesp, em que ela fez esse estudo talvez há pouco mais de 20 anos, não lembro exatamente a data, mas foi um estudo emblemático do doutorado dela, em que ela falava o quanto que 4 polissonografias seguidas, ou seja, 4 estudos do sono, um em cada noite, tinha uma variabilidade difícil, no índice de apneia e hipopneia, por exemplo, né, no número de apneias que um paciente tinha, mais de 10 pontos entre um dia e outro, às vezes. Então, existe uma variabilidade, porque a gente não dorme igual. Sim. Isso é importante também a gente trazer, porque a polissonografia é um retrato de um dia, não necessariamente um vídeo de todos os dias em que a gente dorme. Por isso é fundamental a gente reconhecer isso e fazer sempre um acompanhamento com o especialista do sono, porque às vezes o não especialista tem a sensação de que aquilo ali é a maior verdade do indivíduo e pode ser que naquele dia de polissonografia que foi feita, ele fez uso de álcool
ou ele usou um relaxante muscular que colapsou mais a via aérea, né, que fechou e ele teve mais ronco porque ele usou álcool, porque relaxou mais, ou porque ele usou um diazepam, um benzodiazepínico, como um Rivotril, como um Lexotan, como um Alprazolam, que fez né, maior colapsabilidade da via aérea, um fechamento maior dessa via aérea. Então, tudo isso tem que ser, inclusive, anotado no registro desse paciente do dia que ele faz o exame, porque existem essas variações. Então, o correto, o ideal é que eu tenha menos fragmentação. Mas existe um sono sem fragmentação alguma? Provavelmente não, né? Talvez o sono das crianças, que eles dormem melhor do que a gente, né? Quando não existe problema, a fisiologia da criança é de um sono mais profundo, é de um sono que, quanto mais profundo, menos microdespertares. Então, entende também que essa pergunta é difícil de responder com categoricamente, porque, por exemplo, no sono mais profundo, teoricamente, eu desperto menos. No sono N1, eu desperto mais, porque ele é mais superficial. Então, ele é superficial, no N1, N2, eu tenho mais fragmentação do que no N3, que é um sono um pouco mais profundo, que é mais difícil despertar. Então, varia muito de acordo com cada noite, com cada paciente, com cada condição. Eu queria te perguntar sobre o horário, porque nós falamos sobre qualidade, sobre o horário. Agora, a hora de dormir e a hora de acordar. Porque tem aquele paciente que fala, doutor, mas eu sou noturno. Tem. E aí? E não adianta falar só 7, 9 horas se ele dorme 1 hora e acorda às 9, né? Isso. Então, o horário de despertar e o horário para dormir. É muito legal que seja regular. E aí, poxa, mas existe uma regra de vamos dormir todos às 10 da noite e acordar todos às 5? Não, de forma alguma. Então, a gente não pode definir o horário de sono de ninguém, porque cada um tem um cronotipo. Então, cada um tem um tipo cronológico. E esse cronotipo, que tem características familiares, ambientais, né? Ou seja, eu me adapto a dormir sempre mais num determinado horário e eu posso ajustar isso para cima ou para baixo. Como é que isso é calculado? Tem alguns questionários, que são questionários para análise do cronotipo, né? Que é esse tempo, esse tipo cronológico, em que eu tenho maior tendência a dormir tarde, e por isso acordar mais tarde, ou eu tenho uma maior tendência a dormir bem mais cedo, ou eu sou um intermediário, né? Então eu sou um vespertino que gosta muito da noite, eu sou um matutino que gosta muito da manhã, ou eu sou um intermediário, que é a maioria da população, né? Talvez 70% da população mundial seja intermediária. Então, se é matutino, o horário de dormir é o seu horário. Então talvez seja 8, 9 da noite, porque 7 da noite já não adianta chamar para nada muito de esforço cognitivo, nada de muito esforço físico. Por quê? Porque às 7 da noite você já está, talvez, com alguma secreção de melatonina te promovendo para você dormir às 8h30. Ao mesmo tempo, eu que sou um pouco mais vespertino, ou seja, hoje eu já sou mais intermediário, né? Eu tentei me ajustar com as crianças, porque tive que reduzir a vespertinidade. Mas a gente tende a dormir meia-noite, 1 da manhã, às vezes 2. Por quê? Porque eu funciono muito bem à noite. Eu produzo muito melhor à noite, eu estudo muito melhor à noite, minha criatividade é muito maior à noite. Então, eu tendo a permitir, né, que eu fique trabalhando mais, estudando mais com a minha atividade cognitiva e física à noite. Então, somos diferentes. Qual é o melhor horário para dormir? Depende muito do seu cronotipo, de qual é o seu horário de maior funcionalidade. Você funciona muito bem de manhã? Então, treina de manhã. Concentre as coisas mais de manhã, porque talvez você seja um matutino e a sua atividade cognitiva e física se concentram mais nesse horário em que você está mais alerta, está mais pronto para determinada atividade. Né? Eu tenho uma certa dificuldade nesse ponto. Antigamente, quando não existia luz, como é que isso funcionava? Isso era muito interessante, porque o que as pesquisas sugerem? Que a gente, primeiro, não tinha um sono monofásico. Hoje, a gente tem um sono monofásico. O que significa isso? O sono do adulto ele é monofásico porque a gente dorme um período só. A gente vai dormir às 10 e vai acordar às 6. Essa é a regra da maioria, né? Do indivíduo intermediário, que é mais ou menos esse horário. Antigamente, o que acontecia? Acontecia um respeito muito grande à luz. Ou seja, no tempo das cavernas, né, nos caçadores-coletores, eles saíam de dia, caçavam, comiam, cansados, exaustos. No entardecer, a noite aparecia e eles corriam para a caverna para se proteger do inimigo. Eu sou mais ou menos assim. Por quê? Porque é a regra, né? A regra
dessa ancestralidade que foi construída, né, nesse movimento caçador-coletor. Só que o que acontecia naquela época? Eles dormiam, despertavam e comiam, faziam alguma atividade e voltavam a dormir até o amanhecer. Então eles dormiam mais períodos do dia. É como se fosse, de certa forma, o sono dos bebês. Né? Os bebês têm um sono polifásico. Ou seja, o bebê dorme, acorda, dorme, mama, acorda, dorme, mama, acorda, dorme, mama, acorda, independente da luminosidade. Né? Claro que a gente precisa tentar conciliar isso, até porque esse conciliar do ritmo do sono com a luz é fundamental para eles, desde cedo, estarem regulados com o ritmo dia, noite, sono, vigília, né? Então, é muito interessante porque isso também interfere na construção dessas crianças desde pequenas, para que a gente tenha um respeito nessa ausência de luz relacionando com noite e sono e na presença de luz relacionando com despertar. E aí, um relógio biológico que é fundamental, que é esse mestre, que tem a regulação da luz como fator principal, é que quando eu quero mexer com o meu relógio biológico, ou seja, quando eu sou um vespertino, como no meu caso, e eu queria tentar dormir mais cedo, o que eu comecei a fazer? Acordar mais cedo, me estimular com luz intensa, luz solar, ou uma luz artificial com muita intensidade de lux, para que exatamente fizesse uma marcação de interrupção de melatonina, para que aquela interrupção da melatonina um pouco mais precoce do que ela antes era secretada, porque ela ia até mais tarde, ela interrompesse e me deixasse desperto para que ela chegasse mais cedo à noite. Sim. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou antecipando o meu horário de início de sono naquela noite. Então, uma regra que é fundamental é se expor à luz assim que a gente desperta. Sim. E pode até, em alguns casos, usar a melatonina para tentar regular esse relógio. A melatonina quase não tem indicação de uso. A gente vê um uso absurdo de melatonina à toa para insônia crônica no adulto e, na maioria das vezes, ela não entra como indicação clínica pelo último consenso brasileiro de insônia. É uma indicação que precisa ser analisada individualmente, talvez na insônia do idoso, a gente pode sim usar, porque por conta da deficiência de secreção da melatonina a gente usa e ela ajuda. Nos pacientes que têm transtorno de espectro autista, né, então a gente também pode usar porque tem aplicabilidade, e às vezes no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também pode ajudar a regular sono. Então tem algumas indicações mais específicas. No distúrbio de ritmo circadiano, ou seja, para a gente organizar o ritmo, né? Colocar o paciente dormindo um pouco mais tarde, né? ou pelo menos tentando trazer o sono mais para cedo, principalmente nessa síndrome que chama síndrome do atraso de fase do sono, ou seja, a gente quer fazer com que essa pessoa durma um pouco mais cedo, ao invés de dormir muito tarde. Então a gente dá melatonina mais cedo, para essa secreção da melatonina antecipar o início do sono. Essas são as indicações, teoricamente, mais frequentes da melatonina. Nos indivíduos também que têm, na cegueira, por exemplo, em que você não tem o controle do regimento da luz, então a gente também pode usar para marcação do ritmo biológico, mas não é muito mais indicado do que essas indicações mais clássicas. Esse relógio biológico, então, é possível mexer nele sem um impacto fisiológico? Sim, é possível assim, ensiná-lo a ser reajustado aos poucos. Então, assim, eu consigo mexer nele em um dia? Não. Eu vou trabalhar com isso, mudar o horário de treino, mudar o horário de exposição luminosa, antecipar, né, a exposição luminosa pela manhã, quando eu quero trazer esse paciente, né, essa pessoa para dormir um pouco mais cedo. Talvez fazer melatonina mais cedo à noite para fingir uma secreção mais precoce da melatonina para induzir o sono. E à medida que eu vou construindo isso com horários de alimentação mais precoces, eu vou jantar às 9 da noite. De jeito nenhum. Quem quer dormir às 9 não pode jantar às 8h30. Tem que jantar o ideal até 3 horas antes de dormir. E aí criar um ritmo, né? Um ritmo biológico de se alimentar no máximo até 2 horas antes de dormir. Se você não tiver nenhuma queixa dispéptica, né, de refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato. Agora, se você tiver essas queixas ou esses problemas clínicos, é melhor que não. É melhor que respeite 3 horas antes de deitar para dormir. Então, regulando o sono com melatonina e luz, regulando a alimentação e regulando o treino, porque, poxa, eu quero dormir mais cedo. Dá para eu ir para a academia às 6 da tarde? 7? Não, porque eu vou chegar mais hiperexcitado provavelmente. Então,
tudo isso organizado, né, os relógios biológicos que a gente falou, mais ajustados e organizados, a gente consegue sim melhorar isso aos poucos, ajustar isso aos poucos. Mas é muito gostoso você acordar entre 5 e 6. Sim. E aí, quando eu falo isso para os pacientes, eu acordo 5, vou para academia. Eu saio da academia igual um monstro pro consultório para operar. É muito gostoso. Porque é ajuste, né? E principalmente esse indivíduo, né? Como você fala de forma muito clara, provavelmente, talvez você esteja no seu ritmo biológico melhor. Ou seja, talvez você realmente seja um matutino. Ah, mas eu posso ajustar isso com o tempo? Posso. Ajustei, né? A gente pode ajustar. Eu era um vespertino nato. Eu era quase um vespertino extremo, que a gente chama. Que é um vespertino que gosta tanto da noite que vai dormir 1 da manhã. Então, por um longo tempo da minha vida... Né, ajustei. E você acordava que horas? E eu acordava 6, 7. Eu tava na residência, eu me lembro que eu dormia meia-noite e acordava Não. 6. Residência não conta. Não, mas aí você não tinha você não batia a tua meta de um bom sono. Não batia, mas Não, eu tinha... Mas eu era mais jovem, né? Muito mais jovem. Eu falo que depois dos 35, principalmente, eu senti que eu não conseguia mais fazer isso. Impossível. E aí, assim, o Arthur nasceu há 16 anos atrás, eu tinha 32, 33, e aí foi o momento que eu falei, opa, não dá mais. Né, eu preciso realmente me ajustar ao horário dele, porque ele dormia mais cedo. E aí a gente começou a dormir um pouco mais cedo. Michele já dormia mais cedo, né, então isso já também me ajudou. Aí eu comecei a dormir mais cedo e foi muito melhor para mim. Hoje eu consigo dormir 1 da manhã? De jeito nenhum. Assim, porque eu vou ter que acordar às 6h30, e aí eu não consigo acordar às 6h30 de forma... Aliás, eu consigo acordar, mas eu vou ficar o dia inteiro com uma sensação horrível, né? Eu queria trazer um pouco a sardinha pro meu lado aqui na parte da urologia, antes que a Vanessa, né, roube meu tema. Você vê que eu tô quietinha hoje, tô só deixando você falar. Todo mundo só quer saber das mulheres, né? Mas é praticamente uma pandemia hoje que eu vejo a relação do hipogonadismo, o homem com testosterona baixa, uma relação absurda com a apneia do sono. Então, acho que a primeira pergunta eu queria que você explicasse a relação testosterona e sono. Acho que sim, é o primeiro ponto. E aí depois a gente entrar um pouco sobre a apneia do sono e por que vem aumentando, enfim. A gente entende, então, que a testosterona ela é secretada na segunda metade da noite, por volta talvez do início do sono N3 ali, né, na primeira metade para a segunda metade, por volta das 3 da manhã, um pouco antes. É claro que vai depender muito do cronotipo da pessoa. E aí ela vai até o seu pico por volta das 8 da manhã, em termos de secreção hormonal de testosterona. Quando o sono é ruim, fragmentado, não contínuo, irregular demais, mais superficial, a gente não tem essa secreção adequada. Então, todas as causas de interrupção de sono vão fazer com que a gente tenha menor secreção de testosterona. E essa menor secreção, claro que vai repercutir na questão do hipogonadismo, muitas vezes laboratorial e muitas vezes clínico, né? Então, às vezes o paciente tem queixas de hipogonadismo, né? Ele tem redução da libido, daqui a pouco ele começa a ter mais fadiga, mais cansaço, mais desânimo, mais irritabilidade, mais mau humor, e abre-se a clínica, a síndrome clínica dessa disfunção por conta desse hormônio que é indiscutivelmente um hormônio de vitalidade, né? A gente sabe o quanto a testosterona faz parte disso. E até mesmo com relação ao termo andropausa, né, que muito se falou e muito se discutiu, e a gente hoje entende o quanto que esse termo não é um termo adequado, e muito mais adequado é essa síndrome clínica do envelhecimento masculino, em que a gente precisa olhar para o sono. Então, não só a apneia obstrutiva do sono, né, que é o ronco e as pausas respiratórias com as paradas respiratórias durante a noite, vão fazer com que a gente tenha uma menor secreção da testosterona, mas também a privação crônica do sono. Se esse indivíduo, ele, ao invés de dormir 7 a 9 horas, ele dorme todos os dias 4 horas por noite, provavelmente ele não vai ter a secreção que ele deveria ter. E vários estudos, inclusive alguns com resultados um pouco mais conflitantes, né, com relação a isso, mas o que a gente entende do ponto de vista de secreção hormonal de testo, a gente, quando tem um sono ruim, a gente vai ter impacto. Então é fundamental que a gente olhe para isso, porque o que eu recebo muito, e é o que você deve receber todos os dias no consultório, é uma reposição
absurdamente alta de testosterona, os pacientes chegando com doses altas e se orgulhando de 2.000 de testosterona, com nível de testo livre absurdamente altos também, uma globulina ligadora de hormônio sexual baixinha muitas vezes, porque realmente eles estão com distribuição exógena absurda, mas com produção endógena baixa, né, com pouca produção, por conta disso. E aí, esses dias eu perguntei para um paciente, mas antes do doutor ter te passado testosterona injetável, ele perguntou como é que você dormia? Ronca? Não. Aí ele falou, não. E a gente fez o exame do sono, ele tinha 61 paradas por hora. Eu vi um... Grave. Não, O último artigo que eu vi, agora já é mandatório. Paciente jovem com hipogonadismo, a gente pede polissonografia. Sim, é indicação clássica. Exatamente. E aí, imagina, se ele tem apneia e ainda faz uso abusivo de hormônio. Pior ainda mais a apneia, pior ainda mais, exatamente. Então, assim, a gente reconhece que, inclusive, é uma contraindicação relativa à prescrição de testosterona no paciente com apneia obstrutiva do sono moderado e grave não tratado. Então, eu posso até prescrever, sim, se é um indivíduo tratado. Agora, um indivíduo não tratado com apneia obstrutiva do sono que recebe testosterona é erro, é inadequado. Isso, para mim, de forma muito clara, é assinar que eu não faço leitura dos guidelines nem mais recentes, porque isso é antigo. Sim. Essa regra, ela beira anos 2000. A gente está sendo um pouco mais condescendente com relação à prescrição. Então, hoje já se fala em prescrição de testosterona possível no paciente com apneia tratado. Agora, no paciente que tem apneia não tratado, ou que você não perguntou se ele dorme bem, se ele ronca, se ele, né, e faz o exame do sono, e você prescreve testosterona injetável principalmente, eu costumo dizer que é... Uma coisa é o TRT, outra coisa é o ciclo também. Exatamente. Então eu acho que tudo tem... É óbvio que cada médico tem, né, o seu poder de decisão, mas o que eu chamo atenção demais e que eu acho que é importante a gente falar é que muitas vezes isso pode ser inclusive criminoso, né, do ponto de vista de passar uma medicação que aumenta risco cardiovascular inclusive desse paciente. E ele não é obrigado a saber dessas informações. Quem é obrigado é o doutor que prescreveu sem perguntar antes. Hoje, o grande risco de hormônio é o médico. Porque na década de 90 era academia. Perfeito. Agora é o médico passando. É isso. Hoje eu sou para-raio disso, de recuperar a IT hormonal. Paciente querendo engravidar. E aí, geralmente, são pacientes jovens, ou estão com uma obesidade, ou têm uma apneia do sono. E ganham um hormônio. E aí estão tentando engravidar, o eixo bloqueia. É isso que está acontecendo. Esse paciente com 61 paradas por hora, quando ele chegou no consultório, ele tinha 126 quilos, um IAH, um índice de apneia de 61 por hora, uma saturação de oxigênio mínima de 72%, um índice de dessaturação de oxigênio, ou seja, ele caiu o oxigênio mais de 40 vezes por hora, ou seja, um paciente grave. Quantos quilos, desculpa? Porque na realidade, 126 assim, quilos. Começaram testosterona muito provavelmente porque ele era MOSH, né? Mas, enfim... Obviamente que o MOSH até tem indicação da testo, mas não investigaram a apneia do sono. Mas eu ia falando, você tem que tratar, mesmo no MOSH, tratar a origem, né? E aí não, você mas fica assim, naquele você ciclo. pega um MOSH, é igual ele fala, assim, quando é muita indicação médica, né? De você pega um MOSH, você sabe que um MOSH, teoricamente, teria indicação de testosterona. Quem está fazendo aquilo, às vezes, no mecânico, porque hoje em dia, infelizmente, também tem muito isso, né? Você viu, ouviu falar e você está fazendo. Não tem aquela formação clínica ou aquela formação, né, gradual ali que a gente tem, né, de longos anos com residência médica. Eu continuo falando e bato sempre nas teclas, sim, que ainda é a melhor formação que a gente tem. E aí a gente acaba perdendo vai passar isso, entende? É um MOSH, nem vai parar, aí não, já associa que aquele ronco, né, é literalmente da obesidade, ponto final, e ou seja, é uma pessoa que passa, ela passa a pensar somente em um ponto do paciente. Isso. Entendeu? A falta do olhar integrado, né, de perceber que, por exemplo, esse paciente, ele tinha obesidade, ele tinha esteatose hepática, ele tinha hipogonadismo provavelmente secundário a tudo isso, né, ele tinha, além disso, uma questão dislipidêmica importante, um colesterol e um triglicerídeos muito altos, ele tinha um ácido úrico de 9,2. Então, assim, você observa, você percebe que ele tem uma síndrome metabólica com uma disfunção hepática já inicial, né, com uma esteatose hepática, né, com gordura no fígado, e mais um monte de disfunção que eu vou resolver
com remédio só? Provavelmente não. E aí é quando a gente entra com todos os pilares de estilo de vida, fazendo com que esse indivíduo reconheça qual é o ponto que vai fazer com que ele vire a chave da mudança de comportamento. Porque como o que eu fiz com ele foi exatamente, primeiro, ele tem 37 anos e ele chegou para mim e qual era o desejo dele? Porque eu sempre tento buscar qual é o desejo. Mas qual que é o seu desejo? O que você quer? Ele falou, Gleison, eu vim aqui porque eu tô roncando muito. E eu tô roncando mais do que antes. E aí ele tava usando testosterona há 3 anos. Mas ele, desculpa te interromper, ele não falava de fadiga. Olha só como machucava. Mas então, mais ou menos, Gi, porque olha só, vamos ser bem realistas. Um paciente de 37 anos com MOSH, quem não vai passar testosterona, entendeu? Não, com certeza. É lógico, entendeu? A gente, mas eu não tô falando da gente. Mas eu tô falando mas um paciente de 37 anos com MOSH, mas eu sei, mas qualquer um na esquina vai prescrever. Mas o alerta tá aqui, porque a reposição, o TRT no MOSH, a gente tem até 1 ano para fazer aquilo ali, né? Óbvio, paciente de 37 anos, ele quer ter filho? É isso, é onde E aí, eu olha tô só, olha chegar. que interessante. E aí ele falou, Gleison, a primeira coisa que ele falou, eu quero parar de roncar, porque eu tô roncando muito, e eu quero perder peso. Falei, poxa, legal, muito bom. Mas o que fez você vir aqui? Porque você já não cuida com outro médico, né? Que inclusive está fazendo reposição de testosterona. Ele falou assim, mas é por causa do sono. Eu falei, poxa, que legal. Mas você tem algum desejo? O que você tem buscado? O que você quer? Né? Vamos pensar junto. Ele falou, então, eu tô com muita dificuldade de engravidar minha esposa. Eu tenho 3 anos de casamento. Cara, isso é bizarro. Isso é sinistro. Eu tenho 3 anos de casamento e a gente não tá conseguindo engravidar. Coitado. E eu falei, o seu médico já falou com você que pode estar havendo um bloqueio todo o eixo hormonal com a sua testosterona injetável? Aí eu falei, então, a gente vai combinar o seguinte. A gente vai combinar o seguinte, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou te encaminhar para um urologista para acompanhar comigo. A gente vai fazer todo esse preparo, ele vai fazer esse preparo para você, mas eu vou te pedir um espermograma, tudo bem? E aí pedi alguns exames, o exame do sono para titular o CPAP, porque a gente conversou para titular, porque é um paciente muito grave, que eu preciso intervir agudamente, né? Não tem tempo de promover perda de peso da forma como ele precisa, porque ele precisa tratar a apneia amanhã. Sim. Então a gente começou a usar o CPAP, ele fez uma adesão maravilhosa ao aparelho de pressão positiva, e junto com isso a gente mexeu um pouco nas medicações. O urologista me ajudou nesse desmame de testo com toda a recuperação gonadal. E aí a gente fez o espermograma, veio zerado. Hormônio. E aí foi muito legal porque eu comecei a tratar dele em janeiro desse ano. Em junho ele estava com 95 quilos, porque nesse meio tempo ele trabalhava fora, no navio, na Guiana. E aí ele conseguiu a tizepatida lá. E a gente começou a fazer a tizepatida. E foi muito interessante, porque o artigo da tizepatida para uso em apneia do sono SURMOUNT 3 já tinha sido publicado desde o ano passado. Então eu falei, olha, tem indicação. No Brasil ainda não, mas a gente tem a tizepatida aprovada no New England. Não, aprovada agora para o tratamento e foi aprovada agora de tem apneia. Exatamente, um mês e pouquinho, já foi aprovada. Mas naquela época não tinha sido no Brasil, só nos Estados Unidos e depois dessa publicação do New England. Eu falei, vamos usar? Porque o SURMOUNT é lindo, né? Assim, o desenho do estudo muito bem feito e um resultado muito especial. Eu falei, a gente vai fazer a tizepatida, a gente vai fazer o uso do CPAP e a gente vai ter resultado. E aí foi incrível, porque ele foi para 95 quilos em maio, junho, a gente já conseguiu esse peso, mas ele parou de fazer uso de álcool. Ele trocou inicialmente a cerveja, né, com álcool pela cerveja. Ele falou, Gleison, é muito engraçado, porque agora você abre minha cerveja, os 40 dias que eu fico no Brasil, só tem cerveja sem álcool. Ele começou a fazer atividade física frequentemente, inclusive quando estava no Brasil, porque os 40 dias no navio ele fazia. Quando ele chegava no Brasil, ele comia churrasco todo dia. A gente combinou de comer carne só 2 vezes por semana e a gente explicou toda a lógica da redução da carne vermelha, né, e todo o aumento de risco, né, daquelas pessoas que usam carne vermelha mais frequentemente e a dieta ideal para ele e como que a gente poderia organizar isso. Então a gente fez todo um plano e que ele seguiu muito, muito regularmente. E aí agora tem julho, mais ou menos, a gente... Ainda não. Em julho a gente repetiu o espermograma. E aí o espermograma já tinha atividade, né? Já tinha melhorado. E ele tá para voltar agora, semana que vem no consultório. Porque ele ficou esses 40 dias últimos que a gente fica monitorando a cada 15 dias, né? Eu faço um plano de acompanhamento no consultório em que a gente acompanha 1 ano.
E ele entrou em meado de janeiro, porque ele também fumava. Nossa Caramba. senhora. Então Que é o ele kit? ainda tinha um tabagismo de DEF, né? Ele usava dispositivo eletrônico para fumar e também usava cigarro tradicional. E a gente conseguiu organizar tudo isso. E aí foi muito conseguiu bonito a parar o evolução. Ele cigarro parou de também? fumar com 1 semana de tratamento. Foi muito. É o que eu falei assim, ó, eu falo com ele que ele é ele é um dos Que pacientes isso? nossos que mais rapidamente reverteu a doença. Porque assim, as minhas secretárias, as meninas que trabalham comigo, elas falam, doutor, é lindo de ver, né? É. Porque ele chega e todo mundo vê o quanto que ele mudou a Mudou, qualidade de vida. Homem é mais difícil, né? Mas um Não, homem e homem é muito mais difícil. difícil, Mas porque o a homem, mulher quando fazer tem- isso ele tinha seria um muito mais propósito. prático. Muito mais O homem fácil, fazer mas ele isso... tinha um propósito. É isso, Tinha um homem você tem que Exatamente, saber pegar o homem ali pela orelha, É entendeu? isso. Um homem quando tem um Verdade. propósito, você ajuda a ordenar a vida dele, ele se ordenou inteiro. Sono, atividade Exatamente. física, Tudo. alimentação. É isso. Tudo. Agora, é o tipo, esse é um tipo de paciente, sabe o que é? Ele é uma isca. Total. Ele é o tipo de paciente isca, certeza. porque Total. vai usar hormônio, vai se sentir bem e vai ficar refém. Exato. Tem que ficar atento a isso. Agora, recentemente foi o que a gente falou, né? Já saiu o uso, a aprovação da tizepatida para... Isso. Tem 40 dias publicado, Exatamente. Me fala um pouquinho a sua opinião sobre essa liberação e o uso, né? Principalmente na apneia obstrutiva do sono. Na realidade, sabe que eu pedi para vocês também falar um pouquinho o que é? Porque às vezes, né, obviamente a gente está aqui falando e fala amostra, fala apneia, e o pessoal quer assim, calma aí, né? Eu entendo o que é ronco, né? Só explica só um pouquinho o que é a apneia obstrutiva do sono para quem está em casa e depois a tizerpatia, são o análogo de GLP-1 mais GIP, né, que é o famoso Mounjaro, né, que a gente está falando aqui, que obviamente tem suas indicações. Infelizmente, também está sendo usado à torta direita sem indicações claras de uso, Isso. mas quando tem o uso, e no caso a obstrução, né, a apneia obstrutiva do sono pela obesidade principalmente, é uma das indicações. Então fala pra gente um pouquinho. A gente entende que assim, ó, as medicações, e não só a tizepatida, né? É claro que a tizepatida sai um pouco na vantagem pelo efeito dual de análogo GLP-1 e GIP. Então, é uma diferença, sim, com relação às outras substâncias que já estavam no mercado há mais tempo, mas a gente precisa entender que vários estudos comparativos também mostram resultados, não especificamente para a apneia. Eu acho que em breve sairão outros estudos com as outras drogas, né? Com a sema, com a liraglutida, mas eu acho que, por enquanto, o que a gente tem com a tizepatida é muito expressivo e os resultados do Surmount 3 são sensacionais. Ou seja, tem indicação na apneia do sono associada à obesidade. Então, dá para a gente usar? Sim, quando tem obesidade e quando esses pacientes já estão engajados. O que eu falo muito no consultório é que hoje, depois de um tempo, né, eu já tenho bastante tempo de formado, formei em 98, então assim, o quanto que a gente percebe que os pacientes que me procuram não são os pacientes que querem fórmulas mágicas. Eles já sabem que eu não tenho. Porque eu entendo muito que na medicina, se a gente não constrói com o nosso paciente autonomia, pertencimento e competência, a gente não avança. Então, desse Ryan, que são quem construiu a teoria da autodeterminação e toda essa automotivação que é muito estabelecida por esses 3 fatores, né? Então, se você faz com que esse indivíduo tem um ambiente de pertencimento, tem um ambiente que ele se sente, né, forte e capaz de resolver as questões com autonomia que a gente vai construir junto e com competências que também construiremos juntos, esses 3 pontos fazem muito resultado. Às vezes, mesmo sem uso de tizepatida. Com esse paciente, eu usei a tizepatida, porque ele tinha acesso e a gente acabou, mesmo antes de chegar no Brasil, começar a fazer. Mas eu tenho inúmeros outros exemplos em planos de acompanhamento que eu faço, né? Eu faço planos de acompanhamento desde a Covid, então, né, 4, 5 anos atrás, na época da pandemia, mas depois eu comecei especificamente a fazer alguns trabalhos com planos de acompanhamento específicos na insônia e na apneia obstrutiva do sono, principalmente, também faço na pneumologia, né, na asma, na DPOC, né, na doença pulmonar obstrutiva crônica, mas na apneia, no tabagismo, eu também tenho plano de acompanhamento, mas esse plano de acompanhamento de 1 ano, ele é incrível. Por quê? Porque a gente constrói isso, ou seja, a gente constrói essa força, né? Esse poder em que o paciente se sente mais apto a
mexer e a mudar o comportamento. E aí, nessa hora, ele tem indicação de ganhar uma droga que vai auxiliá-lo. Agora, se eu, como eu tenho visto, esses dias eu vi uma paciente, uma pessoa que me falou que vai usar a tizepatida como ela usa anticoncepcional. Caraca. Ou seja, é um perigo a gente ter essa percepção. Porque será que eu vou usar tizepatida para o resto da minha vida? Não. Eu tenho que mudar meu comportamento, ajustar minha atividade física, ajustar minha alimentação, ajustar meu sono, ajustar minhas conexões, ajustar a minha prática espiritual, ou seja, ajustar o meu estilo de vida, zerar o cigarro e o álcool, porque atrapalham muito, inclusive também no sono, e melhorar o meu gerenciamento de estresse. Se eu fizer esses 7 pilares, a chance de mudança é absurda. Aí faz muito sentido eu entrar com medicação associada. Tem que merecer, né? É isso. Eu acho que é isso. Assim, o paciente tem que entender. E eu falo, sabe o que para eles, que eles gostam, eles morrem de rir comigo com isso, é que assim, você quer gastar muito ou quer gastar pouco? Porque se ele entende que o tratamento com a tizepatida precisa ser prolongado, né, quando existe indicação clássica, para obesidade, para diabetes tipo 2, especificamente para apneia obstrutiva com obesidade, que é o que eu mais faço, porque né, é a minha área de atuação. Se ele entende que a gente pode, talvez, reduzir dose, ou seja, não usar dose tão alta, porque ele já vem num movimento de equilíbrio e de redução de peso, né, e de perda de peso progressivo, eu vou usar dose alta. Talvez nem chegue nessa dose alta. Com certeza. Então, é isso. Quando a gente harmoniza tudo, faz muito sentido. E é bonito de ver o movimento, né? É bonito de ver o resultado. É porque o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vive um mundo muito hedonista, né? Relativista, quer tudo para ontem. Então, acabou que uma medicação virou também uma resolução. Olha essa paciente que chegou para você falando que vai usar tizepatida como se fosse um anticoncepcional. Né? Porque, na realidade, ela vai usar ali, podendo viver a vida que ela vive. Né? Se abusou um pouquinho mais, aí vai virar tipo a pílula do dia seguinte, aumenta, né? Aumenta a dose. Exato. Né? E é isso. E, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Já com tá essa acontecendo. medicação. Eu estava até conversando, eu fiz uma palestra, um talk esses dias numa mentoria da Letícia Casarré, e daí a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, como as coisas, elas banalizam. Isso. Né? Banalizam. Virou agora um papo de tizepatida, tipo, na academia, no botequinho da esquina. Você toma quanto? Eu tomo isso. Você já tomou quanto? Gente, eu falei, que loucura isso. Né? Porque o problema vai dar um problema em algum momento. Aí, tudo vai voltar a droga, não sei o que, a coisa não, isso. Ou seja, a gente vai perder realmente um medicamento que tem realmente as suas qualidades, suas indicações, mas daqui a pouco, pelo uso banalizado, vai ter problemas, óbvio que vai ter complicações, até mesmo porque é uma droga totalmente nova que a gente não conhece nada dos efeitos colaterais que ela vai trazer daqui a um tempo lá pra frente. Eu acho até que mais que isso, né? Eu acho que o que a gente não pode permitir é que nenhuma medicação nos retire a autonomia. Né? Então, eu acho que tirar a autonomia do sujeito e fazer com que esse indivíduo ele dependa de uma substância para aquele desejo que ele tem, isso é ruim. Então, mas é isso que eu tô falando pra você. É porque isso é muito do imediatismo. Sim, entendeu? Com Dessa certeza, vida relativista, imediatista, hedonista que todo mundo vive aqui hoje em dia. Porque é o padrão. Isso. Então, assim, aquele medicamento chegou para resolver os meus problemas. Perfeito. Porque quem faz o uso correto e com a indicação correta entende que você vai fazer o uso, você vai malhar de forma adequada, você vai dormir de forma adequada, você vai gerenciar o seu estresse e você vai fazer dieta sim, entende? As pessoas estão comendo o que elas comem no momento que dá fome. Então eu vou aumentando a dose, cada vez mais vai inibindo a minha fome e quando não dá fome, e quando dá a fome eu vou comer o que eu já comi, o meu hambúrguer, a minha pizza, a minha lasanha, entende? E vive aquela vida. E infelizmente, mal ou bem, ainda principalmente a tizepatida, ela vai te emagrecer independente disso. Sim. Né? É lógico que isso tem um preço grande lá na frente com efeito rebote quando sair. E porque não muda, né? Exatamente, porque não vai mudar. E ainda vai piorar. Perder músculo. Exatamente, porque perde músculo. Porque o que ele está emagrecendo ali não necessariamente é gordura, principalmente se ele não está malhando, só está comendo besteira, não está comendo proteína. Exato. É musculatura que ele está perdendo. A gente tem um cálculo que a cada 10 quilos de perda são 2,5
0,5 de massa magra. Ou seja, existe perda de massa, principalmente em quem não faz essa reposição de proteínas associadas e treino de força, principalmente, né? Então, essa atenção, e que eu realmente reflito muito, eu poderia prescrever muito mais a tirzepatida, mas eu realmente acredito muito mais em mudança de comportamento, em ciência da mudança, fazer com que esse indivíduo tome decisão embasado no seu desejo, nos valores que ele tem, para que a gente consiga guiá-lo na mudança através dos valores, daquilo que ele acha importante, porque isso é muito... Quando a gente fica como espectador, né, assim, vendo a transformação deles, e como é bonito de ver quando isso é conquistado, às vezes sim, com algumas medicações, né, algumas doses de medicação sim, mas respeitando a autonomia, né, com construção de desejo e decisão baseadas no comportamento. Ou seja, a medicação ajuda, mas ela não pode ser o ponto central de nenhuma terapia. É isso que a gente trazer a minha culpa para nós dia. médicos mesmo, né? Na verdade, eu também essa. acho. Eu acho que assim, e aí a gente volta ao ponto do hormônio. O hormônio é super importante. Aí tem um paciente com 60 anos que tem que fazer uma reposição hormonal, tá morrendo de medo de fazer hormônio. Aí tem o jovem, então... Isso aí é a função do médico, de pegar o paciente e mostrar. Porque é muito fácil hoje você pegar, dar um hormônio e faz isso. Com canetadas de qualquer tipo de hormônio, a gente consegue mudar a vida desse paciente, mas vai pagar um preço. Tudo vai pagar um preço. Não existe nada sem sacrifício, ponto. E aí é o médico, sim, que tem que sentar, explicar da forma que você falou. Ajustar isso tudo. Isso aí. Eu ia te perguntar, só para falar sobre... Nós entramos no papo falando sobre polissonografia, mas quais são os tipos de exame? E falar um pouco o que é a polissonografia, que nós falamos aqui, né, muito. A polissono é um estudo do sono através de pelo menos 10 parâmetros que são monitoráveis durante a noite. A gente pode acrescentar outros parâmetros menos utilizados, mas os principais são pelo menos 10, em que a gente faz uma análise do eletroencefalograma para ver a atividade elétrica cerebral. Junto com isso, para estagiamento do sono, a gente também tem que ter um eletromiograma que mede o movimento, né, do queixo e o tônus muscular do queixo, porque a gente consegue dizer se é um sono REM, que tem ausência de tônus ou não REM. A gente, junto com isso, também pode ter o eletrooculograma, ou seja, que é o que vai ver se existe movimento rápido dos olhos. Além disso, a gente tem a avaliação do termistor oral, do transdutor de pressão nasal, para ver se a pessoa está respirando pelo nariz ou pela boca. Além disso, a gente tem a cinta no tórax e a cinta no abdômen, que é para quê? Diferenciar se essa pessoa está tendo apneia, que é a parada respiratória, né, que são as A de ausência, apneia de respiração, então parada respiratória, ou hipopneias, que é hipo, pouco, pneias, né, respiração. Então, esse paciente está tendo pouca respiração ou ausência de respiração, a gente consegue diferenciar se essas apneias são centrais, em que a gente não tem o comando ventilatório, então eu não tenho esforço para tentar desobstruir a via aérea, porque na apneia obstrutiva eu tenho obstrução aqui e eu estou tentando desobstruir a via aérea, ou seja, eu estou fazendo esforço para tentar desobstruir esse colapso, né? Tentar abrir a via aérea para a passagem do ar. Então a cinta torácica e abdominal, que vai medir se eu estou tendo esforço respiratório ou não. Além disso, o oxímetro, para a gente ver se está tendo queda de oxigenação ou não. A gente também faz o eletromiograma do queixo, a gente bota nas pernas para saber se a pessoa tem distúrbio motor do sono, porque muitos, principalmente os pacientes maiores de 50 a 60 anos, vão ter mais movimentos de perna à noite, então o distúrbio motor do sono é a síndrome do movimento periódico de pernas, ou a síndrome das pernas inquietas, quando esse paciente deita na cama e fica agoniado, a perna parece que tem nervoso na perna, incômodo, fadiga nas pernas, aí o paciente tem que levantar e andar. Ele levanta e anda, melhora. Isso é a síndrome da perna inquieta, que a gente também pode fazer o diagnóstico. A gente pode ter o eletromiograma do masseter, para saber se ele está tendo apertamento ou bruxismo. Então a gente também bota esse eletromio, né? Ou seja, a gente mede a atividade muscular do masseter. Então esses são os parâmetros mais importantes, né, numa polissonografia. E tudo isso é o exame completo, em que a gente vai fazer dentro do laboratório, monitorado, vigiado, muitas vezes com vídeo monitorização, que a gente também faz isso lá no laboratório. E junto disso, a gente pode fazer esse mesmo exame na casa do paciente. Então a gente pode fazer a polissonografia tipo 2, que é a polissono que faz toda essa análise na casa e no conforto do paciente. Muitas vezes sem o técnico estando presente.
Tem o tipo 3, que a gente não chama mais polissonografia, porque o tipo 3 e o tipo 4 não avaliam sono. Eles só avaliam, e a gente vai chamar de estudo cardiopulmonar, ou seja, eu vou avaliar oxigenação, né, pela oximetria, eu vou avaliar cinta, para ver se é apneia central obstrutiva ou mista, eu vou avaliar fluxo, para saber se ele está tendo apneia, né, e parada respiratória, eu avalio posição e eu avalio ronco. Ou seja, são 5 parâmetros. É bem resumido comparando a análise global, que é uma análise neurológica também. Mas essa poligrafia do tipo 3 ela é interessante para a gente fazer diagnóstico de apneia do sono daqueles pacientes que têm maior risco. Ou seja, se é um paciente que tem, por exemplo, um questionário que a gente aplica muito, lá na clínica eu aplico de todos os pacientes que a gente vai fazer estudo. Se esse paciente tem um questionário que chama NOSAS, que é um questionário de alta sensibilidade, alta especificidade, boas, né? Assim, é bem aplicável e replicável e validado no Brasil. Se esse NOSAS, que é esse questionário que avalia IMC maior do que 30, isso já é o maior risco. IMC maior, ainda maior risco. Idade maior que 55 anos, maior risco. Presença de ronco, maior risco. Ou seja, vários critérios que, quando somados maior ou igual a 8, ou seja, um NOSAS maior ou igual a 8, eu tenho alta probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono. Aí eu posso fazer essa forma resumida. E olha que interessante, se esse paciente não tem comorbidade significativa, eu posso fazer o exame dele na casa dele, ele pode pegar comigo, leva o aparelho, faz, no dia seguinte ele me devolve. Então é interessante porque a gente aumenta a possibilidade diagnóstica de filas que duram mais de um mês para conseguir fazer a polissonografia. E está validada, tanto pela Academia Americana de Medicina do Sono desde 2017, pelo menos, e desde um documento importantíssimo que foi publicado em dezembro de 24, que é um suplemento, né, na verdade é um consenso de diagnóstico, que é um consenso para métodos diagnósticos em distúrbios do sono, publicado pela Academia Brasileira de Sono em dezembro de 24. No último Congresso Brasileiro de Sono, né, o de 2024. Agora, daqui a pouquinho a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Sono desse ano, mas esse documento foi importantíssimo, porque ele diz pra gente a poligrafia tipo 3 pode ser feita dessa forma. E tem a poligrafia do tipo 4, que são os oxímetros, ou seja, aquilo que eu boto e eu meço a oxigenação durante a noite, o período que eu vou monitorar, eu consigo estudar se esse paciente tem quedas de oxigenação. E dependendo do padrão dessas quedas de oxigênio, eu posso dizer que existe um risco de ter apneia. São aparelhos que vão crescer muito, a gente entende que eles já estão numa era tecnológica em que cada vez mais vai ser utilizado, mas hoje a gente ainda não pode utilizá-los como diagnóstico. Alguns aparelhos são melhores que outros, oferecem mais outros dados, então a gente pode ter uma estimativa indireta através de análise da variabilidade da frequência cardíaca, a gente pode fazer análises de posição, análise de microfone de ronco, tudo isso a gente consegue fazer na oximetria, né, nesse oxímetro do tipo 4, mas ele ainda é considerado como um teste de triagem, ou seja, eu não posso dizer que é apneia, eu posso suspeitar clinicamente de forma até forte, principalmente quando eu junto tudo, né, história clínica, tem ronco, tem sono de dia, tem cansaço, tem desânimo, tem irritabilidade, tem déficit de concentração, déficit de memorização, humor muito alterado, muito lábil, né? Humor mais deprimido, tem disfunção sexual, tem diminuição da libido, ou seja, tem uma anedonia, né? A vontade de não fazer nada. Se esse paciente tem essa síndrome clínica, ou na mulher, se ela tem insônia, às vezes tem comisa, né, que é a comorbidade, ou seja, junta a apneia com a insônia, principalmente na perimenopausa, são mulheres que se queixam mais de fadiga. Então elas falam, você tem sonolência de dia? Não, eu não durmo de dia, pelo contrário, mas tem muita fadiga. Então essas mulheres também podem ter benefício. Ou seja, esse grupo de pessoas que têm esse tipo de sintoma, muitas vezes talvez seja válido a gente analisar. Porque esse tipo do tipo 3, né, e do tipo 4, claro, eu não posso fazer para pacientes com insônia. Até porque insônia nem sempre tem indicação de estudo do sono, né, de polissonografia e de poligrafia menos ainda. A não ser quando eu suspeito de uma apneia associada. E aí eu tenho que identificar. Ou quando eu suspeito de um distúrbio motor do sono, a pessoa está mexendo a perna e tem insônia por causa disso, né, insônia de manutenção, ou seja, aquela pessoa que dorme fácil, mas acorda no meio da noite, tem dificuldade para voltar a dormir. Essa insônia de meio de noite, de manutenção, tem obrigatoriamente que ser pesquisado. A apneia obstrutiva do sono e movimentos de perna.
Então são duas coisas que a gente precisa lembrar e nas pessoas de maior idade tem maior risco ainda. E qual seria o tratamento das pernas inquietas? Saiu um consenso agora, recente, esse ano, tentando trazer, primeiro de tudo, e como pilar fundamental que a gente já sabia, é a reposição de ferro. Porque muitos desses pacientes têm ferro central mais baixos. Então, se existe um nível de ferro sérico, ou de saturação de transferrina, ou de ferritina mais baixo, se esse paciente tem depressão de ferro, reposição de ferro é uma resposta. Mas pode ser que não exista Deficiência. Deficiência. Aí a gente tem que pesquisar outras causas. E, indiscutivelmente, a gente vai ter que olhar para as causas mais frequentes, que são doença renal associada. Então, os pacientes com insuficiência renal, pacientes em pré-diálise ou já em diálise, essa população é de muito risco. As mulheres gestantes, né? Então as gestantes também têm maior risco de movimentos periódicos de membros. E a gente precisa entender que às vezes é alguma medicação também. Então, inibidores de recaptação de serotonina, algumas medicações podem aumentar, como a cafeína aumenta o movimento periódico. Então, se o paciente está se queixando de que está mexendo muito a perna, a gente vê isso na polissonografia, mas ele usa 10 xícaras de café por dia, primeira condução, checar tudo isso, deficiência de vitamina B12 também pode ter relação, e diminuir o café para no máximo 200 mg de cafeína dia. Né, porque também é importante isso, né? A cafeína em excesso Sim. pode ter maior prejuízo e a cafeína até 200, 300 mg dia é inclusive fator protetor cardiovascular, né? Então, organizar tudo isso até pensar em terapia medicamentosa. Porque aí, né, esse último consenso vem trazendo uma revisão bem interessante sobre indicação terapêutica. Agora, uma outra dúvida, dessas ferramentas, por exemplo, seu anelzinho, você recomenda? Eu estou usando ele e não tem nem um mês. Oh. O que eu acho que é interessante? O anel e o smartwatch, né, todos esses gadgets, né, essas ferramentas todas, o wearables, elas são interessantes quando elas são vestíveis. Então, quando eu visto ela tem muito mais eficácia do que um celular que fica lá do lado. Sim. E que eu não estou sendo monitorado de verdade. O que eu achei desse anel especificamente, e aí foi uma experimentação mesmo, até por conta de fazer uma vigilância maior, uma maior monitorização de sono, de variabilidade de frequência cardíaca, de saturação. Primeiro, entender se bate. Então, eu faço várias conferências durante o dia, mas principalmente no instrumento de VFC, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Eu tenho trabalhado bastante esse assunto no consultório, na minha prática clínica de uma forma global, porque eu entendo que a VFC ela é uma medida extremamente interessante, né? A variação da frequência cardíaca. Então não é se a minha frequência cardíaca é alta ou baixa. É o quanto que ela varia de acordo com a minha respiração. Então, se esses intervalos entre a minha respiração e o batimento, entre um batimento, né, do coração e outro batimento, é muito curto, provavelmente uma baixa variabilidade da frequência cardíaca pode sugerir que eu tenha, talvez, um tônus do sistema nervoso autônomo mais ativado no sistema simpático. Então, é muito interessante que a gente busque aumentar a variabilidade da frequência. Por quê? Porque esses indivíduos com baixa variabilidade tendem a ser mais hipertônicos, simpáticos. O que significa isso? São indivíduos mais agitados, mais ansiosos, com pior gerenciamento do estresse. Então, é natural que esse indivíduo já chegue irritado, estressado, agoniado, preocupado, com chance de ter insônia. Então, a gente percebe que são pessoas com maior risco de insônia de início, insônia de manutenção. Ou seja, eles têm dificuldade para iniciar o sono, às vezes dificuldade para manter o sono, às vezes despertam mais precocemente. E aí é uma arma, ou seja, é um instrumento que eu tenho, uma ferramenta para fazer essa análise. Eu faço tudo isso no consultório, exatamente para poder entender se isso reforça o que ele me conta. Então, quando o paciente me conta tudo isso e ele me fala: Gleison, eu sou assim, eu sou hiperalerta, eu vigio tudo, eu controlo tudo, eu dou conta de tudo. Lá em casa, se alguém passa mal, eu que sou acionado, porque eu que fico vigiando e prevendo e tentando prever tudo. Eu falo, caramba, né, 91,4% das coisas que a gente pensa não acontecem, mas a gente fica ali tentando controlar e imaginar tudo. Esse indivíduo, quando a gente faz a análise do gerenciamento de estresse e da variabilidade da frequência, é incrível, porque bate geralmente, e a gente tem instrumentos e ferramentas que a gente usa muito para tentar atenuar isso, ou seja, tentar melhorar esse perfil que vai realçar o parasimpático, que vai fazer esse equilíbrio
entre o sistema que ativa demais e o sistema que desativa, né? Que equilibra melhor. E aí a gente trabalha com esse equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Sim. E aí quando a gente faz isso, a gente melhora o sono. É muito legal. Entendi, mas os pacientes que estão em casa e querem ter um acompanhamento mais leigo do sono, você recomenda essas ferramentas, as vestíveis? Eu acho que todo acompanhamento tecnológico hoje ainda precisa de apoio médico. Não, com certeza. Sempre, mas para sim. ter uma ideia, por exemplo, é confiável? Alguns sim. Então, assim, a gente tem... recentemente foi feita uma publicação pela Academia Americana de Medicina do Sono em que ela fez uma análise comparativa entre vários vestíveis. Então, vários relógios, relógios de diferentes marcas, que a gente já, né, que são as mais conhecidas, Samsung e Apple, e anéis. E aí, nessa análise, principalmente dos relógios, ela coloca, por exemplo, naquele momento em que foi publicado, uma vantagem dos relógios da Samsung. Mas a gente já viu, nesse meio tempo, os relógios da Apple avançando com relação à mensuração de pressão arterial. Então, é muito engraçado, porque se esse artigo já está velho, né, não dá nem para falar dos resultados dele, porque isso está crescendo de uma forma tão grande que talvez esse papo de, olha, usem o anel porque é um vestível interessante e não incomoda tanto quanto o relógio. Esse anel certamente daqui a um ano vai ter algumas outras ferramentas que esse aqui não tem. Então, assim, eu acho que é uma boa sim. Eu sou sempre amigo da tecnologia, eu acho que sempre pode ajudar, mas a gente tem que ter cuidado com uma coisa, que é a ortossonia. O que é a ortossonia? É um termo cunhado talvez de 3, 4 anos para cá, em que a gente começa a ter tanta necessidade de vigilância que a gente começa a desenvolver ansiedade, insegurança, irritabilidade, ou seja, a gente começa a ficar ansioso pelo resultado dele. E às vezes isso vai me gerar dificuldade para dormir. Isso vai me gerar preocupação. E aí atrapalha. A ortossonia é exatamente esse termo, né? Que você começa a ter insônia por conta do excesso de vigilância. Me incomoda um pouco isso. Em muitos pacientes, como é que você não durmo bem? Eu vejo no relógio. E aí eu não procuro ajuda. Eu acho que meio sem sentido. Me preocupa um pouco isso. Sim. Tá? Você tem um relógio ali que um leigo está acompanhando. Estagiamento do sono, Diogo, assim, isso é fundamental, porque o estagiamento do sono, do que a gente tem hoje ainda, é muito rudimentar. A gente faz estagiamento do sono, idealmente, a gente acabou de ver, por polissonografia, ou seja, por eletrodos no cérebro e várias organizações cerebrais para que a gente tenha ponto central, ponto occipital, para vigiar a onda cerebral. Aí você vai medir o estagiamento do sono, N1, N2, N3 e REM, pela variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida indireta, que dá uma noção, mas ela não é. Por exemplo, o estagiamento N1 e N2 eu não consigo diferenciar pela variabilidade da frequência. Então, é claro, vocês conseguem ver, quem usa relógio, né, consegue ver a diferença N1, N2, N3 e REM? Não consegue. Consegue ver sono leve, sono profundo e REM. Estimado. É fidedigno? Depende do instrumento, depende da ferramenta e se é um vestível ou não. Eu acho sim, uma ferramenta para o médico. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Exatamente como você falou, olha, tem uma suspeita de algum distúrbio, vamos usar e você vai me passar um relatório, quando você voltar na consulta a gente pega como fosse um mapa. Perfeito. Sim. Acabou. Agora, um leigo comprar um relógio e ficar olhando ali, isso me incomoda. E achar que tá eu sou tudo meio bem, old school né? com algumas coisas, sabe? Isso me incomoda um pouco. Porque eu acho que pode ser que atrase o diagnóstico. Sim, com certeza. Então esse é um ponto muito importante. Não, eu olho aqui, eu tenho sono REM pra caramba, eu tenho sono profundo pra caramba, eu tô ótimo. Eu pergunto sobre sono, eu durmo muito bem. Aí bota o relógio assim pra mim. Falei, tá. Acorda cansado, acorda o dia cansado. Falei, pô. É isso. Mas essa é a pergunta mágica. É a pergunta mágica. Sente sono durante o dia? Cara, nada vai substituir a anamnese. Perfeito. E quais são os principais distúrbios do sono? Era a pergunta que eu fazia. São mais de 80 distúrbios do sono catalogados, né? Mas os principais, assim, os mais principais, comuns. em termos de frequência, são a apneia obstrutiva do sono, É a principal. insônia. Então, no homem, a apneia obstrutiva do sono, na mulher, a insônia, a privação crônica do sono, principalmente nesse mundo em que a gente está brigando o tempo inteiro com a produção, né, com a performance. A privação é um distúrbio muito esquecido, porque às vezes o paciente não tem apneia, às vezes o paciente não tem sonho, mas ele tem privação, ele dorme 5 horas por noite. E ele tem muitos sintomas de quem tem apneia e de quem tem insônia. Um outro distúrbio muito comum é o distúrbio do ritmo circadiano. Então, assim, aquele que atrasa a fase, por exemplo, o adolescente é naturalmente um
uma pessoa, né, uma tendência a atraso de fase. Ele tende a dormir mais tarde e tende a acordar mais tarde, naturalmente, fisiologicamente, e eles tendem a dormir mais, porque eles são dormidores um pouco mais longos do que os adultos, né? Então, a gente precisa ter atenção na síndrome de atraso de fase ou na síndrome de avanço de fase, que são esses distúrbios do ritmo, né? Eu vou dormir muito tarde, eu vou dormir muito cedo, então eu vou dormir 7 da noite e acordo 2 da manhã. Eu tenho insônia? Não. Você está dormindo 7 da noite, você dormiu até 3 da manhã, teoricamente, você tem 7 horas ali de sono, você só está dormindo muito cedo. Então, isso é uma organização que a gente pode fazer. O trabalho em turno também, então existe o distúrbio do ritmo circadiano do trabalhador de turno, noturno. Esses pacientes eu tenho pena. É muito frequente e a chance deles desenvolverem hipertensão, diabetes e obesidade é um marco. Doença neurodegenerativa. É mais frequente. Mas essas 3 lideram, assim, impressionante como hipertensão, diabetes e obesidade é mais frequente nesse grupo. Então, a apneia do sono, principalmente obstrutiva, insônia, privação, distúrbios do ritmo e distúrbios motores, que são os movimentos periódicos, e o bruxismo, que são distúrbios motores do sono. Esses são os distúrbios mais comuns. Então, se você é médico do sono, talvez por ordem quase aí decrescente, esses são os mais frequentes vistos. Tem aumentado os distúrbios ou que agora tem mais ferramentas? Eu acho que a gente tem as duas coisas. A gente tem aumentado sim, principalmente a privação e a apneia. Nós somos uma sociedade, né, no Brasil e no mundo, que vem ganhando peso. Então, quanto mais ganho de peso e mais envelhecimento, os 2 fatores mais importantes que estão acontecendo, né? A gente está envelhecendo mais e a gente está ganhando mais peso. Então, esses 2 fatores são os fatores mais críticos para surgimento de apneia obstrutiva. A gente tem dormido menos, então eu gosto muito de citar um livro que é Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary, que é um livro ácido, com uma crítica filosófica extremamente interessante. Ele coloca o quanto que a gente tem sacrificado os nossos dias através da performance, né? E o quanto a gente está misturando essa produção e essa hiperprodução. E aí um outro autor também, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano hoje radicado na Universidade de Berlim, é professor de Belas Artes na Universidade de Berlim, em que ele coloca o quanto que a gente tem usado essa hiperprodução. Como ele descreve no livro, que a gente está funcionando como computador. Ou seja, as características hoje dos humanos simula velocidade, Sim. produção sem limite. Então, o Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, esse livro que é um livro pequeno e muito interessante de fazer a leitura, porque é uma crítica exatamente a esse modelo de funcionamento, né, que é o modelo hedônico, que é o modelo da superficialização, do imediatismo, da resolução imediata através das questões mais profundas e que não se olha com profundidade. Ou seja, não existe mudança definitiva, não existe mudança e processo, porque tudo é processo, né? E aí quando eu entendo que, por exemplo, eu quero dormir bem, eu vou apagar e vou apertar um botão para dormir bem, eu vou buscar o médico que prescreve o remédio. Sim. Eu não vou buscar processo e mudança, né? Agora, em criança, os principais distúrbios do sono, ronco em criança, por exemplo. Caramba, é um assunto que eu gosto muito de falar e já dei algumas aulas em congressos pediátricos, porque eu entendo que o pediatra, às vezes, não olha para isso. Então, eu costumo falar que todo pediatra deve fazer o exame físico completo, eu entendo que todos eles fazem, a começar pela boca. Porque a boca e o nariz são 2 grandes alarmes. Ou seja, se essa criança ronca, dorme com o pescocinho para cima, seja sempre com hiperextensão do pescoço, ou seja, ele está tentando aliviar a via aérea. Se ele tem um nariz mais torto, ou mesmo que ele tenha uma adenoide muito grande, que não dá para ver, mas o otorrino consegue ver, ou então a gente pede uma radiografia de cávum para olhar se existe uma adenoide grande. Ou a gente olha e abre a boca no exame físico e vê uma amígdala que uma encosta na outra, ou seja, a classificação de Brodsky 4, 5, né? Uma amígdala quase tocando uma na outra, amígdala grande. Isso tudo aumenta o risco de respiração oral, porque é uma criança que baba no travesseiro, que se mexe muito à noite, que roda a noite inteira. Essa criança ela tem indicação de ressecção cirúrgica da adenoide e amígdala. E não dá para esperar muito depois dos 5 anos de idade, porque senão eu faço uma alteração na anatomia orofacial e eu vou fazer com que esse indivíduo seja um roncador precoce e tenha apneia do sono. Então a gente costuma dizer que a apneia obstrutiva do sono é uma doença precoce.
é uma doença que muitas vezes aparece na criança. Naquela criança que foi negligenciada muitas vezes, do ponto de vista de que o pediatra não falou que tinha indicação cirúrgica e por isso não foi no otorrino para indicar a cirurgia. E aí essa criança cresce com alteração do céu da boca, então faz o palato ogival, né? Então, o que vocês podem fazer, né, em casa? De frente para o espelho, abre a boca de frente para o espelho, vê se o céu da boca é muito fundo. Se o céu da boca é muito fundo, eu consigo colocar o meu céu da boca lá e ele fica apertado, né, no meu polegar, e ele fica apertado, isso provavelmente sugere uma atresia de maxila, que é esse palato ogival. O palato duro fica fininho, né? Ao invés de ser aberto, ele fica fininho. Então, esse palato mais fino, ele aumenta o risco de apneia obstrutiva do sono. Se a criança já tem isso, a gente precisa rapidamente fazer expansão da maxila através de um aparelho ortodôntico. Então, os ortodontistas, eu falo que eu encaminho muitos pacientes para ortodontia, principalmente as crianças, porque eu consigo recuperar. O adulto, por conta de toda a sutura palatina já estar consolidada, eu não consigo romper essa sutura. Na criança, às vezes até 18, 20, e agora tem alguns estudos MARP que fazem essa mobilização dessa sutura, quando ela não está consolidada, eu consigo abrir. Aí vale muito a pena, inclusive em adultos, né, mais jovens. E aí tem os limites de idade, mas depende muito da sutura. Se ela está fechada, eu não consigo abrir. Se ela está aberta, ou se ela ainda não está ossificada, né, calcificada, eu consigo ainda fazer essa expansão. E aí melhora muito a chance de reduzir ronco e apneia. E é um perfil de uma criança agitada, que às vezes ganha diagnóstico de TDAH clássico. De criança que não obedece. Mas por quê? Porque ela tem déficit de processamento auditivo, né? Ela tem dificuldade para escutar. É uma criança que geralmente a gente percebe que você está conversando e você está olhando para ela, tá falando, né? Você está falando com ela e ela está... Hã? Hã? Por quê? Porque ela precisa do hã para processar. E entender o que você falou. Ou seja, essas crianças, elas têm, às vezes, déficit de atenção e muitas vezes são taxadas como tal. Eu já cansei de atender crianças que a gente, né, que eu indiquei a cirurgia de adenoamígdala, né, de retirada, né, ressecção de adenoamidalectomia, e aí quando faz a ressecção de adenoide da amígdala, a criança volta no consultório e eu falei, o que está acontecendo? Porque aquela criança que chegou subindo na estante, pulando de um lugar para o outro, ela para e fica quietinha me olhando. E foram várias. Oxigenando, cara. Eu falo, o que houve? Ela fala, doutor, operou. Eu falo, é isso. E eles falam, doutor, eu vim aqui para te agradecer. Porque antes era uma loucura, não dava conta. E agora ele estuda, ele dorme com a boquinha, né? Ele dorme com a boquinha fechada, ele acorda bem, não sua à noite, porque ele acordava ensopado aqui, né? Criança que sua muito nessa região. Então é muito bonito. Criança que roda na cama, ela agora não mexe mais, não tira mais o lençol. Eu falo, caramba. Aí sabe aquela coisa, aí vem aquela sensação de que, poxa, graças a Deus, menos um roncador no futuro. Mas geralmente na criança, especificamente, é adenoide? É muito comum adenoide e amígdala. Claro e tem indicação cirúrgica mesmo? Geralmente, quando é uma adenoide maior, é claro que tem que avaliar a dimensão da orofaringe, né? O quanto que naso, oro, velo e hipofaringe estão obstruídas por conta dessa tonsila lingual, né? Ou da amígdala mesmo, ou da própria adenoide. Mas geralmente a indicação é cirúrgica. Tem crianças que não têm indicação cirúrgica e a indicação é expansão maxilar. E o trabalho da ortodontia... Mas quem vê isso? Você ou o otorrino? Quem sabe ver. Você sabe ver isso? Porque por exemplo, você atende crianças. Muito. E aí eu faço por exemplo, muita indicação. Crianças você indica pro otorrino. Eu indico pro otorrino. Já para cirurgia, você já fecha esse diagnóstico. Se vai precisar de otorrino ou de buco. Porque o que o otorrino fala para mim? E eu tenho vários parceiros otorrinos, encaminho muito aqui pro Rio, porque tem alguns colegas otorrinolaringologistas aqui também, né? Muitos pacientes que moram aqui. Então, o que eu geralmente sugiro se esse paciente tem um palato mais profundo, né, um céu da boca mais fundo, uma atresia de maxila, né, uma maxila que não está desenvolvida. E aí a gente já começa a ver os dentinhos, né, um subindo no outro, a gente não vê espaço na arcada. Essa criança, obrigatoriamente, ela vai ter que fazer a análise pelo otorrino da endoscopia nasal e videolaringoscopia. Porque eu preciso ver qual é o nível de obstrução da a nível ponto adenoide e a nível de orofaringe, né, e velofaringe. Se tem adenoide e amígdala grande,
a melhor indicação é cirúrgica. Junto com isso, a gente faz abordagem fonoaudiológica, então eu caminho muito para fonoaudiologia, tenho alguns parceiros de fonoaudiologia que inclusive trabalham comigo, e junto com isso, então otorrino para cirurgia possível, fono para tratamento, posicionamento de língua durante o processo e no pós-op, e imediatamente eu já falo, pode marcar com essas ortodontistas aqui. Então eu já indico qual orto que vai fazer expansão maxilar. Então é um trabalho quádruplo. Não, é quádruplo. Mas, por exemplo, o pessoal que está em casa fala, meu Deus do céu, a minha filha é exatamente isso. Meu filho é igual a exatamente isso. Ele pode ir, por exemplo, em você, porque imagina, fica uma decisão ali entre uma cirurgia otorrino, né, uma cirurgia que seja, né, e uma expansão. Uma abordagem muito mais prática e tranquila. Então, por exemplo, a pessoa que está em casa e se identificou, ela pode ir a você e você dá esse diagnóstico, vamos para o otorrino, operar, ou então não, nós vamos para o ortodontista. Você faz isso. Por quê? Porque, na verdade, eu olho e eu faço toda a análise e... Você atende criança, então? Quando é para o otorrino, eu já indico, e olha o que os otorrinos falam, Gleison, quando o paciente vem de você, é muito bom, porque eles já chegam decididos a operar. Não sou eu o otorrino que indico, ele já chega com a sua indicação, então isso reforça a minha indicação. Agora, quando eu olho e ele não tem amígdala grande, eu já olho a boca, opa, não tem amígdala grande, é amígdala atrófica, não é amígdala. Faço a análise da adenoide, é uma adenoide atrófica, o problema não é esse. Ou seja, tem alguma outra questão. Qual é a questão? É dentro do nariz ou não? É uma questão da própria estrutura dessa criança. E aí, tem alguma malformação? É um micrognata? É um retrognata? Ou seja, é um queixinho para dentro, né? Todo esse perfil, olhei tudo, não é músculo esquelético, né? Não é anatomia, aí a gente vai para a ortodontia. Eu já encaminho direto para a ortodontia, porque eu já falo, nem precisa ir no otorrino, vai direto na orto. E aí nas ortos que tem prática de expansão, porque em muitos casos a gente tem indicação de expansão maxilar rápida, ou seja, a gente faz uma expansão em que às vezes toda semana a gente tem uma chavinha para abrir e fazer a expansão dessa maxila. O resultado é sensacional. E olha que engraçado, eu atendo muita criança com asma grave, e a asma grave na criança que respira mal pelo nariz e respirador bucal, e geralmente são roncadoras, quando eu coloco o aparelho para expansão, as mães falam, doutor, a asma está melhorando. Mas por quê? Porque ele está filtrando, aquecendo e umidificando o ar que antes não acontecia, porque ele respirava pela boca. Então, assim, é lindo de ver a evolução. E eu adoro atender criança, e faço isso desde formado, né, com um ano que eu fiquei no IPPMG aqui no Rio, exatamente para poder entender o quanto que eu consigo prevenir de problema lá na frente, né? Porque são crianças que eu não vejo... Inclusive de erros diagnósticos, né? Exatamente. Porque o que essas crianças têm um diagnóstico de TDAH não está no gibi. Muitas crianças que chegam no consultório, já adolescentes, e eu olho o céu da boca, aquele céu da boca totalmente profundo, eu falo, caramba... Ninguém viu isso. Time, né? Tem indicação de, né, teve indicação de operar. Às vezes o pai e a mãe falam, teve, mas eu não quis. Eu falo, tá. Aí eu vou lá, sento, aí desenho, faço todo o desenho anatômico, falo, então, a gente atrapalhou. Agora a gente vai ter que tentar ver se a gente consegue resolver. Será que ainda tem indicação cirúrgica? É pior operar depois dos 10 anos de idade, muito pior. O ideal é a cirurgia otorrinolaringológica de adenoide de amígdala ser até no máximo 7, 8 anos. É claro, depende da intensidade e do tamanho da adenoide, da amígdala. Pior? Porque você já começa a fazer a alteração anatômica orofacial. Então o céu da boca já fica mais profundo, né? O desenho anatômico fica pior na cavidade, né? Ou seja, na cavidade oral, né? Toda a musculatura muda. Então é muito importante que a gente tente abordar essa criança, principalmente que tem uma obstrução mais significativa, até os 6 anos de idade, 7 anos de idade. Não precisa ser pequenininho. Eu já indiquei cirurgia para 3 anos? Já. Porque a criança roncava mais do que o pai, e eu falei, olha, talvez seja mais importante operar agora, já que a gente não está conseguindo reduzir esse ronco e essa obstrução com essa amígdala que encosta uma na outra, e é melhor operar. Existe um risco de recidiva e de crescimento desse anel, né, dessa placa, nesse anel de Waldeyer, dessa proteção linfóide da via aérea, mas é melhor a gente operar agora do que ele ficar tendo apneia 8, 10 por hora, porque a apneia na criança, o limite é 1. Então, o índice de apneia na criança é 1 por hora. No adulto, são 5 por hora.
Então, olhar para isso é fundamental. Maravilha, hein? Que aula. Muito bom, né, doutor Diego Vinck? Eu queria que você deixasse uma mensagem assim, o pessoal que está te olhando. Qual a perguntinha que faz assim? Eu durmo bem ou não? Aquela perguntinha clássica. Eu quero ver a resposta aqui nos comentários. Quais são as perguntas que geralmente você faz ali, básico ali no consultório? Que eu faço para eles... Para a pessoa achar que tô dormindo bem. Eu sempre pergunto, e como é que tá seu sono, né? Porque eu faço uma pergunta mais aberta, porque às vezes ele já fala, doutor, eu não durmo nada, eu durmo muito mal. E às vezes é uma consulta para parar de fumar. E eu sempre pergunto, eles falam, eu durmo muito mal. Aí eu já, na minha cabeça, já falo, então serão 2 grandes temas, né? Você largar o cigarro, porque essa é a vontade que ele já demonstra e ter vindo por isso, mas o sono a gente precisa olhar para isso também, porque talvez seja um outro problema. E então eu sempre pergunto essa forma mais aberta e genérica. E em seguida, quando ele fala, não, eu durmo muito bem, eu falo, mas você acorda bem? Eu falo, mais ou menos. Ou seja, eu preciso entender qual é o despertar, né? Como que é o despertar? Como eu falei, hoje eu perguntei para uma plateia de quase 300 pessoas no auditório e ninguém levantou a mão. Eu perguntei se o sono era reparador. Então essa é a pergunta que eu faço sempre. Se o sono é reparador, você acorda bem? Não, eu acordo cansado. Mas você acorda mais cansado do que quando você foi dormir? Às vezes sim. Falou, opa, então tem um sono que não é restaurador, precisa e merece avaliação. Então essas 2 são questões muito fortes que eu pergunto. Às vezes eu avanço, tem sono de dia? É fácil cochilar de dia? Ih, Gleice, eu durmo em qualquer lugar. Eu estava aqui, inclusive sentado aqui te esperando, 5 minutos que eu esperei, já estava cochilando. Sim, não é normal, né? Não é normal. Dormir em qualquer lugar não é normal. Eu durmo muito fácil. Deitou e dormiu muito rápido? Opa, não é normal. E ainda tem um viés hoje, a vida é tão agitada. Não para. É aquele não sinto sono, não para. Aí... Eu sempre chamo as mulheres para minhas consultas, né? Perfeito. Aí a mulher fala, não, doutor, se ele encosta no sofá, ele dorme. Aí ele olha assim, mas não, é hiper agitado. É isso. Porque, na verdade, na funcionalidade vai, né? Sim. Mas qualquer oportunidade de cochila. Ou seja, tem alguma coisa errada. Sensacional. Maravilha, muito bem. Fala pra gente seu Instagram. O arroba do seu Instagram. Eu tenho 2 Instagram, né? Na verdade, um Instagram que eu sou pneumologista, que é o Instagram da clínica, né? Então, Clínica DR Gleison Guimarães, que é uma clínica que a gente faz todos os exames respiratórios, né? E a gente está, daqui a pouquinho, começando também a atender por aqui, né? Aqui no Rio. Você falou, né? Você vem... A gente tá Você em atende breve. ainda pacientes? Você não... Sim, eu atendo todos os dias praticamente, né? Eu atendo todos os dias pacientes do Brasil inteiro, porque eu faço muito telemedicina também. Faz online também. Porque sono é uma especialidade que me permite atender muito. Eu tenho muitos pacientes de São Paulo, muitos pacientes do Norte, Nordeste. Mas o pessoal que está assistindo a gente quiser marcar consulta com você, faz como? Então, o Instagram da clínica, que também já pode acessar e é fácil por lá, é o mesmo DR Gleison Guimarães, que é o meu Instagram que eu falo muito de sono. Então, essas 2 semanas eu estou dando muita aula e com muito compromisso eu não estou conseguindo gravar muito. Mas, bom, sempre tem vídeo novo lá no Instagram, no DR Gleison Guimarães, que é o meu de sono. E a gente consegue também fazer contatos por lá e eu encaminho para minha equipe. Tem um link bio para marcar consulta com você. Você tem um curso, uma mentoria que eu vi. Isso. Para médico? Eu faço mentoria para médicos para aprenderem a trabalhar com sono. Então, em fevereiro, finalzinho, na verdade, início de março, a gente começou a primeira turma, a gente já está na 3ª turma de mentorado, e são 5 alunos por turma. Essa turma tem 6 alunos, né? Porque teve uma outra aluna que pediu para entrar na última hora, eu abri e deixei com 6 alunos, mas somos, né, alguns mentorados já nessas 3 turmas, e eles aprendem a trabalhar com sono, ou seja, mas eu não sou especialista, eu não conheço medicina do sono, eu não sei fazer diagnóstico. Especialidade tem que saber disso. Todo mundo A tem gente que saber. precisa avançar nesse sentido, e aí a minha ideia é exatamente fazer com que a gente acorde para o sono, né? E a minha estratégia é ainda pequena. Na verdade, a gente vai fazer um movimento bastante grande agora em dezembro, em que a gente vai fazer um lançamento um pouco maior, para uma turma maior de médicos, porque a gente já tem um programa validado, né, com 10 médicos já fazendo exames de sono e fazendo diagnóstico de sono, trabalhando diariamente com sono, atendendo diagnóstico, né, e pacientes com apneia e ronco. Então, é uma mentoria que tem me dado muita alegria, assim, porque eu gosto. E tem um grupo
que é um grupo que eu abri no WhatsApp tem 5 meses, que chama Despertando para o Sono. Então é um grupo só de médicos. A gente está discutindo abrir um grupo para psicólogos também, para sono. Eu e uma amiga, que é a Kisday, que é uma psicóloga de São Paulo, que faz muito TCCI, né, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Mas o grupo que existe hoje, que eu vou deixar já o convite, é o Despertando para o Sono para os médicos. Então é um grupo só de médico, um ambiente seguro, confortável, livre de questões, né, e de total tranquilidade para estar ali presente e colocando as dúvidas, né, com muita tranquilidade mesmo, porque não é um grupo que a gente, né, recrimina, olha só, errou. Não, é um grupo para a gente discutir os erros e acertar mais, para não especialistas em sono e exatamente para a gente aprender mais sono. E o seu livro aqui, olha aqui, Super Sono. Super Isso Sono, aí. adorei Que maravilha. esse Ó. livro. Muito bom. Quem quiser comprar também... Pega o link lá do Instagram? Tem no link no Instagram, mas também tem nas grandes livrarias, é distribuído pela Editora Gente, né, uma das maiores editoras do Brasil, uma editora que eu amo, a Roseli, então é uma pessoa que eu adoro, editora. Então tem nas principais livrarias, na Amazon, na internet, se botar lá Super Sono Livro, consegue achar o link. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi muito bom mesmo, né, doutor Diogo? Fale. Perfeito, é um tema que eu cada vez vou virar seu mentorado. Na verdade, porque assim, sono dá pra É um tema voltar. que Não. você se apaixona. E Você fora se apaixona que na e tua você transforma muito a vida do paciente. É impressionante. E a sua especialidade tem muito a ver com Tem. isso. Muito. Total. Muito. Eu falei no início que eu perco mais metade da minha consulta em relação ao sono. Muito legal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Vanessa, Diogo, assim, foi maravilhoso. Estou à disposição de vocês. Eu amo o tema sono, eu atendo muito sono, né? Atendo muito tabagismo também, então assim, é muito, assim, daria pra gente ficar falando 5 horas. fala, e daria pra fazer vários até pequenos... 10 da noite, né? Assim, não, dava pra fazer vários... sei lá, a gente podia depois... Sabe o que eu acho que a gente podia fazer até com ele? Uma sequência... Uma sequenciazinha, assim, tipo uns pockets, mas assim, sabe? Tipo insônia. Pegar um o tema é enorme, porque o sono porque, a gente vai entrar em tudo. O sono é enorme. Hormônio, não dá, doenças neurodegenerativas. Insônia é um campo sensacional também. Sim. A gente pode ver isso, eu adorei. Muito bom mesmo. Maravilha, maravilha. Feliz Pessoal, por isso. não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Já nos assistiu até aqui, porque a maioria de vocês nos assiste e não se inscreve no nosso canal. E também nos assista no Spotify, Amazon Prime, Deezer e Instagram. Ou seja, vocês não têm desculpa para não nos ver ou nos ouvir. Encaminhe esse podcast riquíssimo. Eu tenho certeza que serviu muito para você, para a sua família. Então, encaminhe no grupo de WhatsApp, no grupo da família, encaminhe essas informações. Aquela pessoa também que está sempre cansada, Exatamente. devagar, achando que é Aquela normal, que tá dorme. cansado. Não é. Então, encaminhe. Chegou no trabalho, tá dormindo, tá deixando o trabalho na tua conta. Encaminha aqui, ó, Dr. Gleidson. Obrigado pela presença. Muito obrigada, foi Obrigado ótimo, a vocês. viu? Tchau, Muito tchau, obrigado. gente. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima tchau. quarta.